A outra aula eu falei alguma coisa sobre esse negócio aí das redes sociais, sobre network, sobre a rede de relacionamentos profissionais. Então eu vou falar aqui também um pouco sobre isso. Falar um pouco sobre normas, fugir um pouco do assunto para depois, porque na verdade os assuntos aqui sobre acabamento são relativamente rápidos. Aqui nessa obra ela tem um ritmo mais acelerado. Essa obra aqui é uma obra com financiamento bancário. Ela tá todo mundo me escutando ou eu preciso falar um pouco mais alto? Ela tem financiamento bancário, então o ritmo dela é mais acelerado. A gente semana passada ainda estava instalando cerâmica nos pavimentos, mas já se concluíram. Agora a gente está só fazendo cata-cata. Cata-cata é a gente tirar algumas cerâmicas ali que ficaram, não passaram na inspeção de serviço, ou que caiu uma ferramenta em cima, quebrou uma pontinha. Mas enfim, vou falar dos mesmos assuntos que eu falei na visita de mais cedo. A gente, falando um pouco sobre qualidade, as grandes empresas hoje, elas tentam trabalhar, né, elas têm o sistema da qualidade implantado. O sistema ISO 9001 normalmente são os mais comuns, e o PBQPH, que é uma normativa do Ministério das Cidades, que é parecido com a ISO 9001, só que é mais específica para a construção civil, que está exigindo da gente agora, além dos requisitos da qualidade, está exigindo da gente requisitos de meio ambiente e de segurança do trabalho. Ou seja, a norma PBQPH, ela está convergindo para o sistema de gestão integrado, que são as normas integradas, né, que são as normas, atender as normas de segurança, as normas de meio ambiente e as normas da qualidade. As normas de meio ambiente, quando a gente fala, a gente ter um plano de controle ambiental em cada obra, e dentro desse plano de controle ambiental a gente tem um plano de gerenciamento de resíduos. Nós da obra somos responsáveis pela 70% dos resíduos sólidos que são colocados em aterros sanitários, e a gente tem que gerir isso aí, tentar diminuir isso aí, né? Legal que vocês pesquisem alguma coisa sobre os 6 R's, para colocar no relatório de vocês, claro que brevemente, né, mas eu acho que é legal a gente falar que a gente está convergindo, toda a construção civil está convergindo ali para o sistema de gestão integrado, onde a gente está muito preocupado com a qualidade, sim, mas também agora estamos muito preocupados com o meio ambiente, e temos que cada vez estar mais integrados, e com a segurança do trabalhador. Então essa conversão vai ser muito benéfica para todos, e vocês já devem estudar isso aí, porque vocês vão entrar no mercado de trabalho com essa realidade, que não era a realidade de pouco tempo atrás. Então, é legal que vocês procurem saber o que é plano de controle ambiental, o que é um plano de gerenciamento de resíduos, saber como gerir isso aí, que dá para a gente implementar isso aí até na nossa vida, né? Trabalhar com segurança, claro que a gente tem que trabalhar, mas só que a gente tem que fazer agora uma política de conscientização, de uso de equipamentos, de proteção muito mais intensa. Então, vocês têm que se integrar nisso aí, porque vocês já vão entrar no mercado com essa realidade. Falando um pouco sobre network, que foi o que eu falei com o pessoal, eu não sei qual foi o momento que eu integrei isso aí, não estou conseguindo integrar da mesma forma as palavras como foi conduzido lá embaixo, mas enfim, como eu falei, eu vou falar para vocês também para que não haja perda. Acho que a gente tem que... o Facebook é uma grande arma aí de relacionamentos sociais. Eu já falei para vocês sobre o LinkedIn, que é uma rede de relacionamentos virtuais, né, profissional, que a gente convida, tem amigos virtuais de uma rede de relacionamento profissional, não só pessoal, né, como é o Facebook. É legal a gente ter isso aí, mas mais importante do que isso é a gente manter uma rede de relacionamento profissional na vida real. A gente não ter aquele negócio ali daquelas picuinhas entre turmas, a gente não ter aquelas picuinhas entre empresas, que isso aí a gente só tem a perder. A gente tentar conhecer o máximo de pessoas possíveis, de outras empresas, manter contato com essas pessoas, trocar informações, porque informação é feita para ser distribuída, né? Para enriquecer pessoas. Quem está passando informação não está empobrecendo, né? Pelo contrário, é uma troca de informações, ela está enriquecendo também. Muitos de vocês aí vão já em outros períodos, em outras
instituições, eu percebi que havia muitas rixas entre turmas. Isso aí não é legal, pessoal. A gente tem que tentar evitar isso aí, porque quando a gente entrar no mercado de trabalho, nós vamos ser parceiros, né? Colegas de trabalho, independente se você trabalha na Lourenço, trabalha na Morar, trabalha na Quintela Torres, trabalha na Proeng, trabalha numa empresa menorzinha, que eu não estou falando o nome, ou trabalha numa empresa, a gente tem que tentar manter o relacionamento profissional. Isso é importante, a gente tem que tentar buscar as boas práticas que ocorrem em outras empresas e tentar trazer isso para a nossa empresa também, né? Isso aí se chama, né, eu falo um termo em inglês, que é em gerenciamento de projetos, se fala muito desses termos em inglês, chama benchmark, que é você procurar as boas práticas no concorrente para você trazer para utilizar. É legal que a gente tenha isso aí também, tenha isso. Eu acho que o link que eu entrei nesse assunto foi falar para vocês sobre um pouquinho sobre o mercado de trabalho, no sentido de comprometimento. O que a gente espera do técnico de edificações? A gente espera pessoas comprometidas, pessoas que peguem o negócio do início e terminem, acompanhem até o final, se sintam responsáveis, porque eles são responsáveis por isso aí. E tirar o negócio da cabeça, que eu escutei essa semana, eu fiquei assim, chateado com isso, a pessoa falou assim, mas eu trabalho pouco porque eu ganho pouco. Então, se eu ganho um pouquinho, eu vou trabalhar pouco. Pelo contrário, a gente tem que pensar, nós temos que pensar de forma diferente. Se a gente ganha pouco, a gente tem que trabalhar mais para mostrar que a gente que merece mais e para o seu chefe perceber o valor em você. Perceber esse valor e você cada vez tentar ser peça indispensável na empresa para que esse valor seja convertido, né, em melhoria de salário, enfim. E outra vantagem disso é que o mercado de Vitória, o mercado do Espírito Santo ainda é um mercado pequeno, né? Então as pessoas se conhecem demais. Eu lembro que quando eu era o coordenador dessa obra aqui, passava o pessoal do Lourenço, pô, cara, que legal, essa obra sua tá bonita, porque realmente foi uma obra que sempre foi bonita desde o início. A alvenaria dela é uma alvenaria bonita. A gente usava alguns recursos aqui diferentes que a gente passou para outras empresas, a gente aproveitou de outras empresas alguns recursos aqui, né? A gente olhou a ideia, né, numa visita técnica que eu fui na hora da Lourenço, implementei aqui. Quer dizer, é legal a gente fazer isso aí para a gente tentar sempre difundir as boas práticas. Então o conhecimento não é feito para ficar guardado. Se você sabe alguma coisa, para você saber mais, para você melhorar, você tem que passar esse conhecimento adiante. Esse é o mais importante, porque você não vai empobrecer com isso. Você não vai estar dando a forma do sucesso para o seu concorrente. A forma do sucesso é a gente tentar trabalhar comprometido, né? Tentando fazer o máximo para que as coisas saiam da forma como tem que sair, buscando a excelência, a gente tentar se capacitar cada vez mais. Enfim, foi o que eu falei na outra turma, o link foi melhor feito, quer dizer, os caminhos, a conversa foi se caminhando de uma forma mais natural, mas como eu falei, tem que falar para vocês também. A gente vai falar um pouco agora sobre os acabamentos. Os acabamentos aqui na Proeng, a gente pode perceber, aqui são 8 apartamentos por andar. Esse empreendimento aqui é um empreendimento de classe média alta, né, que a gente determinou que nosso nicho de mercado era esse. Então, vocês vão poder perceber que aqui são cerâmicas, né? Claro que essa cerâmica tem que partir de uma especificação correta. É legal a gente, quando fala de acabamento, a gente falar que tem que partir da especificação. Então, se vocês forem aí técnicos de projetos que vão ser especificadores de material, vocês têm que sempre pensar, o material ele deve ser especificado para que atenda às solicitações que ele vai sofrer durante a sua vida útil, né? Então a gente tem que pensar no material certo para que ele seja instalado da forma certa, para que ele tenha um desempenho esperado durante a vida útil do nosso projeto, do nosso empreendimento. Quer dizer, a gente tem que pensar na hora da especificação qual a cerâmica que a gente vai usar. A gente usaria aqui uma cerâmica PI2, que é uma cerâmica que tem pouca resistência à abrasão? Não, por quê? Porque aqui vai ter um tráfego mais intenso. A gente usar num apartamento uma cerâmica diferente da cerâmica que a gente vai usar no corredor? Talvez, pode ser, porque vai ter menos solicitação. Mas não foi decidido isso aqui. A gente está usando a mesma cerâmica nos apartamentos e nos corredores. O método construtivo aqui, vocês podem ver, diferente do Proeng Office, é parede de alvenaria. Foi uma decisão estratégica da empresa, porque ela acredita que o cliente prefere parede de alvenaria. Essa parede de alvenaria, ela é revestida com reboco de gesso.
não tem o elemento chapisco aqui, é reboco de gesso diretamente sobre a alvenaria. Então a gente faz a nossa alvenaria, faz a extração, define o nível do reboco e depois faz o reboco em gesso corrido, né? O gesso hoje ele não é classificado mais como resíduo classe C, ele passou para resíduo classe B, ou seja, eu não sei muito bem se é isso mesmo aí, que eu estou estudando isso há pouco tempo, mas ele não havia, não era considerado pelo CONAMA como viavelmente reciclável, e agora ele já é considerado. Então é um bom tipo de acabamento, ele gera muito resíduo, mas se esse resíduo for reciclado, cada vez vai ser mais utilizado, mas acredito que o gesso corrido também cai em desuso, porque a maioria vai partir para a gesso acartonado para a gente ter uma construção menos artesanal, porque isso aqui continua sendo uma construção artesanal. Em cima desse gesso corrido, a gente faz um acabamento que de massa corrida, né? Na verdade, a sequência é alvenaria, aí a gente faz o gesso corrido, aí a gente sela esse gesso. O que é esse selo? Selar. É passar o selador mesmo. Para quê? Para que haja uma uniformidade de absorção dessa parede. E para que ela economize tinta. Tem as duas funções, né? Na verdade, quando o gesso é colocado, ele pode ficar um pouco mais poroso de um lado do que do outro lado. E se a gente viesse com a tinta diretamente sobre ele, ou com a massa corrida diretamente sobre ele poderia absorver mais desse lado do que do outro lado. E isso aí ia gastar, além de mais material, e podia dar uma diferença de tonalidade das paredes. Então, você usa o selador para pintar a parede, né, para selar a parede. Depois, você entra com a massa corrida. Muitas pessoas... É o meu carro, né? Pô, deixa eu roubar, né? O carro feio daquele também. Enfim, perdi. Massa corrida. A massa corrida, em alguns empreendimentos, alguém perguntou aqui no outro empreendimento, alguns empreendimentos você não usa a massa corrida, você vem e pinta diretamente sobre o gesso. Mas não é assim um acabamento que a gente considera adequado. Por quê? Porque fica com porosidade diferente. A massa corrida é usada para quê? Para dar uma uniformidade na parede, tanto de porosidade quanto de linearidade, né? Se escreve isso da forma certa, não vou ficar forçando para falar, certo? Mas enfim, ele vem para uniformizar isso aí. Depois você vem com outra camada de selador, que é para quê? Para selar a parede, para que ela possa receber a tinta, né? Então, sequência: alvenaria, gesso corrido, nessa obra, tá? Gesso corrido, selador, massa corrida. Aí você lixa essa massa corrida para uniformizar. Aí você vem com outra camada de selador. Aí depois você vem com os seus demãos de tinta. Aqui a gente usou 2 demãos. Não está feito ainda, né? A gente está acredito que aqui a gente esteja no selador ou na primeira demão. Ou... eu não tenho certeza absoluta, né? Mas a gente pode perceber que o acabamento aqui foi escolhido, né? Foi determinado em projeto que os revestimentos de parede de cozinha e banheiro seja feito só em algumas paredes. Isso aí a título de economia, né? Então a gente colocou, se vocês puderem, vocês vão entrar nos apartamentos depois, vocês vão ver que só a parede da cozinha, onde está a bancada, é que tem revestimento cerâmico. A área de serviço tem revestimento cerâmico também, mas não é inteira. Nos banheiros é só na área do box. Isso é uma questão para a gente pensar. Será que isso aí vale a pena? Será que o presidente da empresa, o diretor da empresa, ele fez o cálculo de quanto que geraria um custo esse colocar cerâmica no banheiro todo e cerâmica na cozinha toda? Porque de repente, se for mostrado para ele, se a gente está falando de um universo aí de 20 milhões de reais, será que 20 mil reais a mais é uma coisa significativa? A gente tem que pensar tudo isso aí, se a gente for especificador ou dono de alguma empresa, né? Aqui decidiram por isso, porque acharam que valia a pena ainda fazer. Eu tenho uma visão diferente e o que eu posso fazer é tentar influenciá-los a mudar de opinião. Mas, enfim, o que eu vou passar para vocês. Eu entro aqui nesse apartamento e eu tenho uma percepção. Aí eu entro no apartamento da outra empresa, por exemplo. Eu fui no apartamento da Lorene visitar lá o Largo Bento Ferreira, que eles estão concluindo. Na hora que eu entrei no banheiro, eu me assustei com a minha reação. Na hora que eu olhei o banheiro, eu falei... Pô, o banheiro todo revestido, porque eu estava tão acostumado a não ser aqui. Quer dizer,
se eu tive essa surpresa positiva lá, os clientes que vêm aqui, que estão acostumados com aquilo, podem ter uma surpresa negativa. Será que isso que a gente espera do nosso cliente? Né? Acho que não, mas enfim, isso aí é uma questão para a gente se pensar. E quando nós pensarmos e não concordarmos, a gente deve seguir a determinação, claro, do nível hierárquico maior. Mas a gente deve sempre dar a ideia para eles: pô, será que vale a pena? Por exemplo, aqui nos banheiros, vocês vão poder perceber, isso foi... eu tomei parte dessa decisão. A gente fazia só a cerâmica, sem nenhum detalhezinho no banheiro. Eu falei, pô, será que não vale a pena a gente colocar um detalhezinho no banheiro? Será que não vale a pena no box a gente colocar uma cerâmica menor, que a gente consegue garantir uma queda por ralo melhor? Ah, quanto que isso aí vai impactar? Eu falei assim, sabe quanto é que impactou nessa obra aqui? Em R$2.000 a mais. A gente colocasse cerâmica comum ou colocasse cerâmica pastilhinha, R$2.000 numa obra de 20 milhões. De 22 milhões, não sei nem quanto custou essa obra, na verdade, mas é alguma coisa desse tipo. Então, a gente deve sugerir. Isso é importante, né, para a gente não ser só executante. A gente não ser só a parte que está executando ali, não ser só operacional. A gente tem que ser um pouco estratégico também. Mesmo que a gente não possa tomar a decisão, a gente deve sugerir para que, pelo menos, plantar a sementinha lá na cabeça das pessoas, para que, se não nessa, mas em algum futuro, haja essa mudança. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Eu tive um monte de perguntas na outra turma, hein? Perguntas interessantíssimas, que eu não lembro, mas ajudaram. Eu vou lembrar de algumas então. Olha só, sobre paginação, perguntaram aqui sobre paginação de piso. Como que a gente define, como que a gente vai instalar esse piso na hora do acabamento? Essa paginação, que é a forma como esse piso vai ser distribuído, normalmente ela vem em projeto, né? Determinada pelo arquiteto, pelo projetista, pelo técnico que fez o projeto. Mas, se não houver ela definida em projeto, a gente tem que participar dessa paginação e não deve deixar essa decisão ser tomada pela parte executante, né? Então a gente tem que vir junto ao mestre, junto ao pedreiro que está executando e falar assim, pô, onde que a gente deve iniciar essa paginação para que haja a menor perda possível, para que haja a melhor estética. Então a gente, se não vier definido em projeto, nem sempre vai vir, acreditem, a gente deve tentar fazer isso aí. Toda ação que a gente tomar tem que ser pensada e planejada antes, pessoal. E vista a consequência futura disso aí, né? Eu procuro sempre dizer isso aí, porque é meio que um martelado na cabeça de vocês mesmos, que vocês vão lembrar disso aí quando vocês estiverem no mercado de trabalho. Outras perguntas que foram feitas, só para eu completar aqui, foram perguntadas sobre soleira, por que a gente usa soleira em todos os quartos, usa uma tirinha, eu acho que nem sei se perguntaram isso, mas é para essa paginação também, para concordar com essa paginação, porque antigamente a gente fazia o piso inteiro. A gente partia de um local e fazia o piso todo se dividindo nos outros quartos, sem esse filete que a gente coloca aí entre os quartos de soleira. A gente faz isso hoje porque, tanto porque a gente pode mudar a paginação, mas talvez não fique esteticamente muito bonito, então acho que a gente nem mudou aqui. Mas, para fim da gente se resguardar de alguma coisa que aconteça no futuro. Já aconteceu o caso na ProEng, que o cliente, ele viu a pontinha quebrada debaixo da cama dele, depois que ele já tinha mudado para o apartamento. Ele falou assim, essa cerâmica já estava quebrada. Não estava não, senhor. Essa cerâmica deve ter sido por mau uso, deve ter caído alguma coisa assim. Não, já estava quebrada. Então tá bom, a gente vai trocar. Quando a gente for comprar a cerâmica, a gente viu que não tinha a mesma tonalidade, que na hora que a gente instalou, ficou diferente. Aí tiramos, procuramos, não achamos de jeito nenhum outra tonalidade. Aí ele falou assim, não vou aceitar não. Aí a gente, mas meu senhor, pelo amor de Deus, não, você vai ter que trocar o piso do apartamento todo. Aí o que a gente fez? Teve que trocar o piso do apartamento todo. Aí quando a gente demoliu o piso dele todinho, arrancou o piso do apartamento dele todinho, na bem que o apartamento não era muito grande, né? Aí quando a gente demoliu o piso do apartamento dele todinho, adivinha o que ele já chegou? Agora que já demoliu, eu tenho que ir porcelanato, instala pra mim, fazendo favor. Negativo. Eu fiz questão de falar, não, a gente vai, isso aí a gente vai instalar esse mesmo piso. Não, eu não quero, não, senhor, não tem escolha. A gente não vai instalar, a gente pode pagar pro senhor para que outra pessoa instale, mas a gente não vai instalar. Ah não, mas eu pago mais caro para você instalar isso aqui. Não, senhor, a gente não vai instalar. A gente devolve o dinheiro, tudo que a gente ia pagar aí pro nosso pedreiro, pro senhor, porque a gente percebeu que o cliente estava agindo com uma fé, mas de qualquer forma a gente tem que estar preparado para isso. Enfim, colocando esse filete aí, a gente tira um quarto só, se tiver um problema desse. Claro que não é sempre que acontece, mas foi pensando nisso que a gente colocou isso. Sobre tipos de cerâmicas determinados. Desculpa, cara, você ia fazer uma pergunta.
Aqui é utilizado tinta acrílica ou tinta PVA? Nos banheiros e cozinhas é utilizado tinta acrílica. Nas paredes de quartos comuns é usado tinta PVA. Essa pergunta foi feita também. Como que é a mesma tinta que você utiliza? Não, por quê? A tinta acrílica, diferente da tinta PVA, ela tem uma resina acrílica que dá uma impermeabilidade dela maior. Se vocês forem estudar a tinta a fundo, vocês vão perceber que a tinta, ela tem uma trama, ela tem uma malha de tinta, que essa malha, ela tem abertura diferente de acordo com o produto que é usado para, né? Vocês vão ver aí na aula de material de construção, deveriam ter visto, ou joguem no YouTube que tem explicando isso. Tinta é composto de solvente, pigmento e veículo. Veículo que é isso aí, que é resina, é o PVA, que é polivilina, não sei o que eu não lembro mais. Tem umas aulas legais isso aí no YouTube, é legal que vocês entrem para verificar isso. Mas a tinta acrílica, ela tem uma trama mais fechada, então ela é mais impermeável, por isso ela é usada nos banheiros, no teto de banheiro e nas áreas que a gente considera áreas molhadas, né? Nas outras não, é a tinta PVA. Na externa, o que é tinta, né? Em outros empreendimentos, a gente usa tinta acrílica. Aqui nesse prédio a gente usou a textura. A textura com uma característica especial também, que é um aditivo que é colocado nela, que é uma textura elastomérica. Que é uma textura que ela consegue ter alguma elasticidade depois de seca para absorver pequenas tensões, alguma trinca que vai aparecer. Toda estrutura trabalha. Trabalhando, ela pode surgir microfissuras no reboco. E se essa microfissura não tiver protegida, a água vai entrar por ali e vai causar uma infiltração interna dentro do apartamento. E essa tinta, essa textura elastomérica, ela impede que essa trinca apareça, né? Claro que existem linhas de pensamento aí, se vocês entrarem no site aí, Comunidade da Construção, existem fóruns de discussão que falam sobre tinta acrílica é para ser usada ou não é, porque a parede tem que respirar. Não vou entrar nesse nível de detalhe com vocês, mas quem tiver interesse aí, procurem, porque parede respira. É interessante a gente falar isso, mas aí vocês procurem aí, se vocês quiserem citar isso aí no relatório de vocês. Falando um pouco agora sobre o tipo de material que é determinado para cada, né, as especificações. Por exemplo, aqui, para instalar o revestimento interno, a gente usou a argamassa tipo AC1. Os tipos de argamassa que existem são AC, quer dizer, argamassa colante. 1 é o nível de adesividade dela. Então a gente tem os 4 tipos. Argamassa AC1, AC2, AC3, números romanos, tá, pessoal? E AC3 AC3 especial. Qual a diferença entre essas argamassas? Essas argamassas, a diferença entre elas é o nível de adesividade e flexibilidade dela depois de seca. Então, nos pisos internos a gente usa argamassa tipo AC1. Nos pisos assim, de varanda, a gente usa o tipo de argamassa AC2, que é uma argamassa que ela tem uma flexibilidade um pouco maior. Nas cerâmicas de revestimento externo, a gente usa a argamassa tipo AC3. É legal, pessoal, que vocês tenham a prática de sempre ler, não só para argamassa, mas como qualquer tipo de material, que vocês, antes de utilizarem, procurem ler as instruções que estão falando ali, tintas, para que serve, qual a diferença entre selador e fundo preparador para paredes, em que caso usar um, em que caso usar outro. Muito legal isso aí, porque vocês vão ter um crescimento muito grande de conhecimento. A argamassa AC3, pouca gente sabe, assim, não, muita gente sabe, mas pouca gente faz. Ela tem aditivos que dão uma adesividade dela, além da física, que é do aglomerante, criando aqueles cristais, né, que vão fazer a aglutinação dos elementos ali, da cerâmica com o substrato. Ela tem uma adesividade química também. Então, a argamassa AC3, antes de você começar a utilizar, você tem que deixar ela 15 minutos agindo ali para ter essas reações químicas que vão ajudar a adesividade. Então, é legal a gente ler isso aí. Isso está especificado no material. Então a gente vai colocar lá. A AC2 ela tem uma adesividade química também. Já a AC1 não, é só adesividade física. Que é o quê? Que é o aglomerante que quando começa o início de pega dele, começa a formar cristais que vão se unir e unir o substrato ao tardós da cerâmica, né? A parte de trás de cerâmica, pessoal, a gente chama de tardós. Isso é legal. Existem normas que a gente deve seguir para fazer essas instalações cerâmicas. O tamanho do dente, né, que a gente passa aquele filete de
atrás do tardóis da cerâmica ou no piso, ele é determinado, ele é de 6 ou 8 milímetros. A gente tem que sempre lavar o fundo do tardóis, porque ele vem com uma poeira que diminui a adesividade. A gente tem que limpar sempre o piso antes de instalar. O piso deve estar livre de graxas, muita poeira ou óleos. É legal vocês estudarem mais a fundo isso. Assim, a gente, como não vai ter que ver isso aqui, eu vou salvar os vídeos e entregar para os professores aí, para eles passarem para vocês de como que é essa norma, de filmagens sobre isso aí. Lá na biblioteca da Contec, a gente tem aquela revista da PINE, Equipe de Obra. É legal que quem tiver recurso e puder assinar isso aí, uma revista legal para a gente assinar, que chama Equipe de Obra, que ensina várias técnicas da forma correta, como a gente deve executar, de vários tipos de serviços diferentes. Enfim, a gente deve determinar o uso de acordo com a gente deve especificar, né, os materiais de acordo com as suas solicitações e deve especificar esses materiais para que eles consigam resistir às solicitações. Estou me repetindo toda hora, não filmo não. Durante o período de vida útil da obra, né? A gente, uma das perguntas interessantes assim, mas professor, como que o pedreiro sabe que ele vai ter que usar isso? Normalmente nas empresas todas as empresas devem ter as instruções técnicas de trabalho. Apesar de o pedreiro poder ter 30 anos de experiência, quando ele vem para uma obra da Proeng, ele é treinado no trabalho específico que ele vai executar. Então nós temos aqui 50 instruções de trabalho. Essa instrução de trabalho fala como é cada passo do trabalho. Por exemplo, aqui vai ser instalado, né, nesses vãos aqui de porta, o kit porta pronto. Tem uma instrução técnica que explica como fazer isso. Você vai colocar o prumo. Aí depois tem uma instrução que vai ensinar a gente a fazer a inspeção desse serviço depois de pronto, né? Então é legal vocês tentarem ver como é que é feito antes, qualquer tipo de serviço, ou procurar essas instruções técnicas para vocês poderem treinar a pessoa que vai executar. Então cada tipo de serviço aqui que influi na qualidade do produto final, ele tem uma instrução técnica, a gente chama IT, instrução de trabalho, que o pedreiro ou o profissional, o carpinteiro, enfim, ele é treinado antes de iniciar a tarefa. Isso aí é norma, a norma exige, a norma ISO 9000 e EPB-QPH exige isso, e a gente faz porque é uma boa prática. Isso aí dá a nossa certeza, apesar de que muitos pedreiros ficam de saco cheio, porque eles fazem isso aí em obras da Proeng há 10 anos, mas enfim, é prática nossa, cada obra realiza o seu treinamento, para garantir que ele vai fazer a coisa do jeito que a gente quer. Pode fazer mais alguma pergunta, alguém? Nada? Isso é porcelanato? Esmaltado? Não, esse aqui é cerâmica, P6, P5. Como eu disse, esse é um padrão, a gente escolheu um nicho de mercado padrão classe média, alta, nesse empreendimento, mas não foi determinado, né? Eu acho que na época que o empreendimento nasceu, hoje em dia a grande maioria das consultoras está determinando que seja colocado porcelanato, mas aqui ainda é cerâmica. Para alguns clientes que solicitaram, a gente passa uma data aí máxima para que eles façam modificações. Vocês podem ver, alguns apartamentos têm assim escrito, apartamento modificado. São apartamentos que o cliente pede algumas solicitações, como troca de piso. Aqui nesse pavimento não tem nenhum, acredito que pode ter algum pavimento de cima, mas se o cliente quiser, ele pode fazer a troca do piso antes da gente instalar. Se não, só depois que a gente entregar o apartamento para ele. O ideal é que seja antes, né? E a gente instala para ele. Ele pode comprar o material, entregar para a gente instalar, ou ele pode falar para que a gente compre o material que ele quer e a gente mesmo instala. Ele só não pode vir aqui e instalar com a mão de obra dele, né? Pode falar. Esse acabamento aí entre a soleira e o apartamento curral, isso foi pensado, esse nível aí de meio centímetro? Sim, isso foi determinado pelo nosso diretor, né? Até 1 centímetro. Isso aí a Débora vai poder explicar melhor, porque tem normas de acessibilidade que tem que ter um degrau de altura máxima, mas eu não sei muito bem isso aí. Quer dizer, gente, a grande maioria, a gente falando um pouco nesse negócio, eu falei sustentabilidade, vocês me desculpem, é acessibilidade. A grande maioria das construtoras do Espírito Santo ainda estão engatinhando nos itens de acessibilidade, né? A grande maioria. Vocês veem hoje, a gente coloca portas de apartamento com 80, tudo bem, 80 passa uma cadeira de rodas, mas 60 não passa. Então o cara vai ter que... Não consegue, se você recebe um cadeirante na sua casa, ele não tem como entrar no banheiro do
seu apartamento. Olha que vergonha que é isso. Realmente a gente tem que pensar nisso aí, mas somos nós que vamos nos tornar aqui gerentes, diretores, donos de empresa que temos que pensar nisso. Já existem pessoas pensando, mas a gente tem que pensar que tudo tem que ser acessível. Aqui a gente já pensou, obrigado, porque a Prefeitura de Vitória começou a exigir isso, que a piscina seja acessível. Que um cadeirante ele consiga ir, não só cadeirantes, né? O elevador já tem normas para pessoas com deficiência visual conseguir se identificar onde eles estão. Quer dizer, existe uma norma de acessibilidade, né? As boas práticas de acessibilidade, mas a Débora com certeza vai concordar comigo. A grande maioria das consultoras do Espírito Santo estão engatinhando nesses requisitos aí de acessibilidade. E pode perguntar. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Mas isso aqui foi pensado sim, essa diferença de nível foi pensada. Agora não sei te explicar por quê. Isso aí, mas foi pensado, não foi à toa não, que a gente deixou esse pequeno desnível aí. A gente pode até achar assim, pô, será que isso aí... Porque na verdade a gente pensa logo assim, no popular, né? Pô, um trupicão aqui no meio do negócio, é ruim, né? Mas houve um motivo, não foi à toa não. Vinícius, Sim. Se algum capitante vir a comprar o apartamento, vocês fazem as adaptações ou ele que tem que fazer depois da entrega? Ótima pergunta. Deveria sermos nós, mas vai acabar sendo ele, porque a gente entrega um apartamento padrão, né? A não ser que ele compre e já avise quais as modificações que ele quer. Por exemplo, normalmente ele vai comprar uma coisa e vai falar assim, ó, o meu apartamento, ele é um apartamento que tem que ser acessível. Então, a Proenc pode até, assim, pelo lado social, pensar em fazer esse projeto acessível para ele. Mas vai ter várias mudanças, são muitas coisas, assim. Por exemplo, o banheiro acessível, uma cadeira de roda, é diferente, muito diferente. Não dá para a gente nem fazer no mesmo espaço do nosso banheiro que a gente vende aqui. Quer dizer, são muitos poucos empreendimentos pensados para acessibilidade. E deveriam ser muito mais. Assim, vocês podem saber, se a gente descer para a área de lazer aqui, vocês vão ver que o banheiro da área de lazer ele é acessível. Porque a Prefeitura de Vitória exige. Mas os apartamentos ainda é muito pouco pensado nisso. Na verdade, está engateando. Se a gente for pensar aí, não é só no Espírito Santo, não, é no Brasil. Né? Não existe esse negócio de porta por 60 mais, gente. Não existe. Quer dizer, mas aí, cada hora os apartamentos ficam menores e a gente não consegue, às vezes pelo raio de abertura, a gente não consegue fazer uma porta de banheiro com 80, mas deveria conseguir. Assim, tem que ser pensado de uma forma, nem que os apartamentos não possam ser vendidos com aquele metragem quadrada que ele está vendido. Né? Quer falar alguma coisa, Débora? Não, é isso mesmo. Da Bahia, eles já estão com os cursos constantemente. Peraí, só um minutinho. E Débora, perdão? Já foi passado para eles na disciplina de projeto não, desculpa, de higiene, essa questão da acessibilidade. Tá? Infelizmente o mercado ainda não está... Estamos engateando, né? Estamos engateando. Geralmente as construtoras fazem um apartamento adaptado, né? Coloca à disposição e os demais no nível padrão. Mas isso aí é uma coisa que vai começar a pegar. Isso aí vai mudar. Isso aí vai mudar certamente, vocês já vão pegar essa mudança. As mudanças hoje em dia são cada vez mais rápidas, né? As consultoras que partirem na frente vão se destacar. Hein, pessoal, eu queria falar aqui, já que eu vi o meu amigo usando o capacete virado do lado de trás. Pessoal, é importante que o capacete seja virado do lado da frente, porque pelo lado de trás ele não tem essa aba, porque essa aba ela é pensada para proteger a gente. É claro que aqui a gente não está num ambiente que oferece grande risco, tanto que eu estou sem capacete, enquanto estou falando com vocês, mas quando vocês estiverem em obra, não façam isso, que vocês vão ser vistos por alguém que vai ou comentar com vocês ou comentar, né, para os outros que... eu vejo muita gente na obra usando capacete assim, a gente tem que tentar impedir que isso aconteça. Né? Alguma pergunta, pessoal? Alguém quer fazer um comentário? Que tal a gente dar uma olhada nos apartamentos? Então vamos nos espalhar aí, cuidado aí para ver se não